da Verdade, devocional de 4 de julho, a bênção da paternidade de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Romanos 8, de 14 a 17. As bênçãos derramadas na vida daqueles que pela fé estão unidos a Cristo são inumeráveis. A redenção, a regeneração, o perdão total dos pecados, a justificação, a reconciliação com Deus e a vida eterna. Essas bênçãos não foram por mérito de nossas obras, de modo que as mereçamos, mas foram conquistadas por Cristo ao morrer na cruz, sofrendo a ira de Deus em nosso lugar. Por isso nos diz a Escritura: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Mas a reconciliação com Deus nos põe num lugar muito mais elevado do que possamos imaginar. Por meio de Cristo, Deus se torna nosso Pai. O que significa isto? Será que todos não são filhos de Deus, independentemente da sua fé? Vejamos o que dizem as Escrituras. O primeiro fato a saber é que há uma diferença entre criatura e filho. A maioria das pessoas acham que, se Deus criou a todos, isto significa que Ele é Pai de todos. Podemos considerar esse sentido mais amplo, mas quando a Escritura utiliza o conceito espiritual de paternidade, ela alude a uma verdade diferente desse conceito geral. Na verdade, todos somos criaturas de Deus, mas nem todos somos seus filhos. E por quê? Porque ao desobedecer a Deus, o primeiro homem e a primeira mulher quebraram a comunhão com Deus, rejeitando sua paternidade. Em consequência dessa queda, todos nós nascemos em pecado, e o pecado nos separa de Deus, faz-nos inimigos dele, pois ele é santo, como está escrito em Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Em Efésios 2, de 1 a 3, está escrito que antes de Cristo nos dar vida, estávamos mortos por causa de nossos delitos e pecados. Sabemos que o texto está falando de morte espiritual, que era caracterizada por um comportamento segundo o curso deste mundo, isto é, de acordo com o modo de vida do mundo caído e corrompido em que vivemos. Nós também andávamos ou nos comportávamos conforme a atuação de Satanás, chamado no texto de príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, no verso 2. Ele está dizendo que as pessoas sem Cristo estão à mercê da ação de Satanás e da influência deste mundo corrompido, sem poder para se libertar dessas influências, por isso estão mortas. Ele diz em seguida que por causa dessa condição, éramos por natureza filhos da ira. Mais à frente, no capítulo 5, verso 6, Paulo usa a expressão filhos da desobediência, mas jamais a Escritura chama aqueles que não têm Cristo de filhos de Deus. Em João 8, 41 a 44, falando àqueles que creram nele, mas demonstraram uma fé superficial, pois o rejeitaram depois que ele os confrontou e por fim queriam matá-lo, Jesus lhes asseverou: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É o que diz o verso 44. Podemos ver então que nem todos são filhos de Deus. Todos são suas criaturas, mas aqueles que não assumiram um compromisso com Cristo, aqueles que não entregaram suas vidas a Ele, são por natureza filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do diabo. Esta é uma palavra muito dura, mas devemos crer nela, pois está na palavra de Deus. Como você mesmo pôde notar, a expressão mais dura foi usada pelo próprio Jesus. Mas graças a Deus, porque, desde que confessamos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, não somos mais filhos da desobediência. Como então Deus se torna nosso Pai? Em João capítulo 1, no prólogo de seu Evangelho, João destaca que Jesus, o Verbo eterno de Deus, veio para o que era seu
e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12. Então, se eles foram feitos filhos de Deus, isto significa que não o eram antes de crerem em o nome de Jesus. Mas Deus nos adotou através de Jesus Cristo. Assim, nós que por natureza éramos filhos da ira, ao crermos em Cristo, nos tornamos filhos de Deus por adoção. Em Gálatas 4, de 4 a 7, somos ensinados que essa adoção nos é concedida por intermédio de Cristo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O Espírito, portanto, sela e confirma nossa adoção, concedida pelo Pai através da obra do Filho. Abba era a palavra mais íntima que a criança utilizava para dirigir-se a seu pai em aramaico. É também a expressão que o Filho de Deus usou no Getsêmani e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14, 36. Como está escrito no texto da nossa meditação, é o Espírito Santo que nos dá a certeza interior de que somos filhos de Deus, ensinando-nos a nos dirigirmos a Deus como Pai. Por isso ele é chamado de Espírito de adoção. Veja que verdade maravilhosa encontramos na Bíblia. Quando cremos em Jesus, ao ouvirmos a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, o Espírito Santo vem morar em nós para sempre, tornando-se o selo da nossa adoção como filhos de Deus. Ele nos guia, nos confirma como filhos de Deus e nos ensina a nos dirigirmos a Deus com intimidade, chamando-o de Pai ou de Papai, que é o que provavelmente significava a palavra Abba. Mas não apenas isto. Uma vez que somos adotados, tornando-nos legalmente filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, tornamo-nos também herdeiros juntamente com Cristo. Isto quer dizer que vamos herdar, juntamente com Cristo, o reino de Deus. Eis a grande manifestação do amor de Deus para conosco, transformando-nos de inimigos em filhos amados, e tudo inteiramente pela graça. Não é sem razão que diz a palavra de Deus em 1 de João 3,1. Vede, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Sim, é por isso que muitas pessoas do mundo, até mesmo familiares, zombam de você, porque elas pertencem ao mundo e não conhecem a Jesus. Por isso, em vez de ficar triste ou envergonhado quando for zombado por causa de sua fé em Cristo, alegre-se, pois isto mostra que você é um filho ou uma filha de Deus. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.